no contexto da investigação criminal, não temos dúvida de que ela foi a protagonista disso. Para terminar agora, nós recebemos, nesse fato de hoje, nós, na verificação do local do crime lá e nos elementos que nós estamos buscando, nós descobrimos lá uma camiseta que ela escreveu lá, dizendo que ela não era assassina, tipo um desabafo, mas também tem uns escritos que nós não tivemos ainda tempo de avaliar, e também para divulgar a gente tem que analisar as questões éticas, ver como é que são as coisas, mas naqueles escritos ela diz, o passado não pode ser refeito, nós precisamos entender que eu estava em sofrimento, que eu comprei, mas depois eu joguei fora, e o que eu fiz. Então, de certa forma, fica também elencado ali que os fatos realmente aconteceram, a compra houve, a aquisição houve, e possivelmente o Arcênio não foi parar no corpo das pessoas sem um movimento dela nesse sentido. Infelizmente, nós não temos como imaginar de outra forma, a não ser todo o quadro que nós temos probatório apontando para a autoria desse fato. E eu queria aproveitar o que as colegas ali falaram, que essa questão do sofrimento psíquico, e a gente percebe também nessas escritas um grande sofrimento psíquico. Então, essa questão da lei antimanicomial, toda essa discussão, ela precisa ser encarada de uma forma mais pragmática, eu acho, né? Porque, realmente, existem pessoas que estão apresentando um quadro e, do ponto de vista do direito penal, desculpe me alongar um pouco, mas a psicopatia, ela, se for o caso dela, não estou fazendo nenhum diagnóstico que nem tenho especialidade para isso, se a pessoa, do ponto de vista penal, se a pessoa tem consciência do que está fazendo e aquilo não foi... tirou dela a capacidade de entender o que ela está fazendo, ela vai responder, mesmo que ela tenha ali um transtorno, né? Então, isso é outra coisa também, porque às vezes a pessoa está num sofrimento psíquico, não está ainda num estado previsto, mas seria o caso de avaliar, de afastar, de cuidar, de tratar para evitar coisas mais graves. Como nós não temos esse espectro hoje, a pessoa vai num estado de descontrole para o crime, para a delegacia, para o presídio, e não tem um momento para isso. O que a doutora falou e a colega da SUSEP disse, não é um ambiente específico para isso, que nem tem. Então a gente tem que repensar isso mesmo, eu acho que é muito importante. Antes de girar a roda, queria só focar num tema que o senhor trouxe, que é a questão de ela deixou uma mensagem. O senhor disse, ela deixou numa camiseta e deixou uma carta, foi uma carta manuscrita. Vários escritos, assim, esparsos, algumas cartas, alguns rabiscos em cima do que ela escreveu, depois ela escreveu de novo, coisas que ainda estamos analisando, porque nós pegamos agora no final da tarde, não deu tempo ainda, para dizer a verdade, por causa da necessidade da apuração inicial, mas deixa claro assim que o fato existiu, que ela estava sofrendo e que ela entrou num processo familiar complicado, tudo isso ela está escrito nos escritos dela, que a gente teve tempo de ler, não tive tempo de ler tudo ainda, só rapidamente. Mas ela não se disse inocente, né, nessa carta? Ela não se diz inocente, mas diz que não é culpada. Diz que o que ela fez em parte, mas não fez totalmente. Que ela estava em depressão, que ela estava em sofrimento. Parece, a sensação que a gente lê, eu não li tudo, como eu lhe disse, mas dá uma sensação que ela está meio que se justificando por um desequilíbrio emocional e uma depressão profunda, fazer coisas que ela não devia ter feito, mas que ela fez, mas não devia ter feito, e que o passado não dá para pagar, mas entenda, tem meu filho, tem isso, tipo, quase um me perdoa, sabe? Quase um me perdoa. Eu não li essa palavra, mas dá a entender muito claramente. Preciso da sua ajuda, compreensão e etc. É quase um pedido de benevolência, assim, de compreensão. Não era endereçada a alguém a carta específica? Era a família? Né, tem, para várias pessoas ela refere, assim, na carta. E não é uma carta bem estruturada, é uma coisa, assim, de alguns escritos esparsos, em várias folhas diferentes. Inclusive, no final, um recorte de um salmo, um tipo de uma oração, de uma prece, Deus me perdoe, eu acredito na sua misericórdia. Essas coisas todas estão dentro do quadro que agora, com calma, a gente vai olhar para poder ver o que é. E sempre preservando a memória da família também, porque a gente tem todo esse cuidado e a preocupação, mas a gente realmente tem que analisar a coisa tecnicamente, e nós vamos fazer isso com o maior cuidado e critério, e vamos ver o que é possível divulgar e o que eticamente não é interessante, para que a gente possa aí encerrar esse quadro difícil, duro, mas pelo menos do ponto de vista técnico, com a sobriedade necessária.